E assim, eu acho que é interessante a gente contextualizar, né, quem está nos assistindo, sobre o que é governança, né? Talvez a pessoa, apesar de não ser um tema novo, e agora entrando, né, dentro da pegada aí do ESG, a governança está vindo aí, né, com uma pegada aí dentro do ESG, mas governança já existe há muito tempo, né? Qual é o papel da governança nas empresas e o que é? Posso fazer um paralelo já? Sim. E também muita gente tem dúvidas sobre a governança e o compliance, né? Exatamente. Se um é gênero do outro ou se é pilar do outro, seria interessante vocês. O que eu entendo falando assim, vamos falar de uma linguagem bem didática, bem didático, sem entrar muito. A governança, a grosso modo, ela são os procedimentos, é a forma, as regras que a empresa, como a empresa se comporta, né? Então, assim, falando de uma forma bem ampla, bem geral para que entenda. Então, o que institui a governança? São regras, políticas, códigos e situações. Profissionalizar a gestão é a profissionalização de gestão. Então, você pega talentos no mercado, existe uma regra para esses talentos do mercado ingressar na empresa. Existem as política de contratação, o acordo de sócios de voto, direito de preferência. Então, a empresa ela fica organizada com procedimentos muito claros, transparência, com equidade, prestação de contas. Então, tudo que o administrador, o sócio vier a fazer tem a prestação de contas e ela leva em conta, isso é o principal. Ela sai daquela visão antiga de que a sociedade ela é constituída apenas para trazer benefício para os sócios. Então você começa a ver a empresa como todos os interessados, os stakeholders que a gente fala, todos são importantes. Quem está dentro da empresa, a comunidade, os terceiros, os fornecedores, o mercado, todos são importantes. Então você trata de todos esses interesses através dos procedimentos. E a transparência. Porque você faz uma gestão profissionalizada, você tem, de repente, acionistas. Aqui nós temos muita tradição de cooperativas, né? Isso. Então, você tem cooperativas lá que tem a Assembleia Geral, que é o órgão máximo de deliberação. Você tem o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, que são eleitos por essa Assembleia, mas os executivos são contratados, né? São contratados. E você precisa, e eles têm que dar o retorno daquilo, né? Essa transparência interna e externa, né? Para quem está dentro da empresa, faz parte da estrutura, e para quem está de fora também entender o que está acontecendo, as responsabilidades de cada um, papel no mercado. É legal porque a associação comercial também está com essa estrutura, que é bacana. Todos eleitos e a diretoria executiva que são contratados. E isso é muito bom. E o ideal é que seja assim, né, Suzana? Porque assim, voltando só um pouquinho no que a doutora Clara estava comentando a respeito da sucessão familiar dentro do negócio, muitas das vezes quando a gente fala de família, é interessante que eles estejam num corpo de assembleia consultiva, né? Isso. Fazem parte ali do conselho consultivo, ou até não tanto da execução do negócio em si, porque aí é onde pode surgir alguns conflitos, mas eles estando participativos dentro do negócio, isso já é muito válido e conduz a uma direção que envolve um acordo em comum. Mas quem está na execução, na diretoria executiva, quem está à frente da tomada de decisão, é interessante até que sejam pessoas de fora, né, que possam absorver o aconselhamento da família, técnico, conhecimento técnico, a praticidade, né? E principalmente resultado, né? Que você sabe que você precisa de resultado. Então, por exemplo, você contrata ali um gestor, um alto executivo com um alto salário. Ele tem que dar o resultado pelo qual ele foi contratado. Exato. Então, por exemplo... É até mais fácil, né, de cobrar aquela posição. De cobrar e também, de repente... Né, em todo o contrato empregatício você pode dar certo, mas também não pode. Exato. Então, na hora de uma demissão, é muito mais tranquilo. Isso. Porque como você vai chegar para um membro da família e falar assim, não tá dando certo, você não tem tchau. Isso compromete até o convívio familiar, né? Então, para até preservar também as relações familiares. Muito né? bem Todo mundo participa, mas que cada um com uma posição não necessariamente executiva, né? Deixa a capacidade técnica para quem tem aptidão, a formação exata para aquilo, mas participa todo mundo da família, né? Dentro de um conselho, de uma assembleia. É muito, e isso que você, todos estão falando aqui, reflete no ponto no inicial da sua pergunta. O que isso tem a ver com compliance e acaba também trazendo essa visibilidade de mercado e do lucro e de você expandir. Se você tem uma
confiabilidade das pessoas que estão te observando, vamos colocar o mercado, você tem maiores investidores, maiores acesso a investimentos, né? Os próprios bancos, eles têm facilidade de crédito, então você amplia para aqueles que estão te vendo e entendendo aquela situação, e a governança, ela prepara justamente, Suzana, para essa situação do sócio que não está dando certo, porque quando ele entende o papel dele, já prévio na empresa, os requisitos, o que ele tem que atender para estar naquele cargo, ele consegue superar essa fragilidade. E quando a gente ainda traz profissionais e eles ficam presidente, vice-presidente, conselho de administração, conselho de família, como a doutora Rani falou, aí você traz realmente uma equidade. E o compliance, a governança, ela propicia o compliance. Por quê? O compliance é estar em conformidade. Estar em conformidade com o quê? Com a lei e com as normas internas da empresa. Então, você está em conformidade com a cultura, com a missão, com os valores da empresa, com as políticas internas, está em conformidade com aquele planejamento sucessório, patrimonial, com acordo de sócio, acordo de família. Então, você está em conformidade com toda a tua gestão e também com a legislação. E o compliance, ele é sempre preventivo, né? Exato. O profissional do compliance, ele, né, Matheus? Ele dá uma olhada ali em tudo quanto é né? Com todos os viés que pode comprometer, gerar uma responsabilização, né? De repente uma multa, né? De repente, né, onerar a empresa em alguma multa, em alguma coisa. Seria isso? Exatamente. Realmente, como a doutora Clarice colocou, a conformidade legal para objetivando a prevenção dos riscos do negócio, né? E, ao mesmo tempo, unindo a governança, conciliando os interesses da empresa com o das partes, dos fornecedores, clientes, parceiros. Então, quando você está em conformidade com a lei e os interesses negociais também estão fluindo muito bem, a tendência é só o negócio prosperar, sem dúvida, né? Exatamente. Gente, eu queria, né, na palestra vocês falaram dos pilares da governança, né? Quais são esses pilares? E eu gosto muito, muito mesmo de gestão de reputação. Eu acredito, né, assim, eu já estudei muito sobre gestão de reputação. Minha formação eu venho da área de comunicação e marketing. Então, assim, há uns 12 anos atrás, eu fui numa palestra excelente em São Paulo, que a Bayer proporcionou lá pra gente, e eu fiquei encantada, e desde então eu estudo muito o tema e falo, né, para os meus clientes sobre a questão da gestão de reputação. Porque você leva uma vida para construir uma reputação, mas de repente em 5 minutos você acaba com ela, né? Pressupõe confiança também, né? Sim. Então, né? E sabe o que a gente pode falar, doutora Rayane, pegando essa gestão da reputação e até trazendo, acho que coisas práticas é bacana. O selo Mais Integridade do MAPA, por exemplo, ele é um selo direcionado para empresas do agronegócio, né? Que tem a governança, o compliance bem instituído dentro da sua empresa e tem práticas de sustentabilidade, integridade, ética. Então, a gestão da integridade, que é a forma como a empresa vai ser vista, todo o compliance, a empresa segue as regras, segue a legislação, ela cuida do meio ambiente, a sustentabilidade, a socioeconômica também, né? Todo o reflexo ao entorno da comunidade que ela está ali, ela está gerando emprego, ela leva essas ações sociais para as famílias também dos seus funcionários, colaboradores, e acaba que isso também chega na questão de você abrir o mercado, do lucro, do crescimento da empresa, da perenidade. Por quê? Porque você tem ali um selo do Ministério da Agricultura estampado no seu produto, dizendo aqui, ó, eu cumpro, eu tenho compliance, tenho governança, eu tenho integridade. Fortalece a imagem, com certeza, né? A confiança no produto, no negócio, na empresa. E a obrigação da empresa manter aquilo também, né? Com regularidade, exatamente, né? Você não pode ter uma vez só. Para perpetuar, né? Isso, exato. Então, isso continuidade, que você, Suzana, mencionou muito bem, já é muito antigo. Agora, o mercado está dizendo, é importante. E tem que expor, né? Tem que mostrar. Né? Não basta, às vezes, executar internamente com boas práticas. Isso tem que estar bem visível, né? Porque todas as empresas estão trabalhando nesse sentido. Né? Sabe o que eu acho interessante? Antigamente, mas bem antigamente mesmo, né? As pessoas, quando iam fazer propaganda do negócio, trabalhamos com honestidade e qualidade. Né? Há 20 anos atrás, não tinha isso. Aqui trabalhamos, né? Hoje, imagina, honestidade é sine qua non, o mínimo.
Então, eu acho que isso vai vir também, né? Sim. A questão dessa governança está vindo para ser também o mínimo que a gente precisa, a transparência nos negócios, né? Mesmo, né? Pressupõe todas as outras regras, né? Transparência, confiança, ética, né? Aí eu quero jogar para vocês três. Nós estamos falando aqui para um público em geral. Estamos falando para grandes empresas, mas também, né, para o comércio local. Como que a gente pode, né, todo esse assunto que a gente trouxe aqui hoje, como que os comerciantes, né, o pequeno empresário, o médio, o produtor rural, pode aplicar isso dentro do negócio dele, Matheus? Como você vê? E levando em consideração que na nossa região, né, a grande maioria rural. É produtor rural, né, e também pequenos empresários, né, principalmente aqui, né, em Paraíso, na região toda, né. Local. A gente verifica muito em relação aos produtores rurais, principalmente uma falta de planejamento em relação a isso, né? Muitas vezes, muitos são pequenos produtores e atuam como pessoas físicas, né? Mas na realidade o desempenho daquela função é similar ao de uma empresa, né? Então eles precisam de ter essa consciência de que aquilo também é uma gestão, é uma empresa, né? E que precisa de ser gerida e também planejada para ser sucedida, né? Principalmente porque muitas das vezes, independente se é pequeno, médio, grande negócio, né, o produtor, mesma, né? A essência é a mesma, e a sustentabilidade familiar, no aspecto financeiro também, né? Então, independente da proporção do negócio que você tem ali, que você está executando, ele tem chance de crescer, né? De reverberar aí com muita proporção no mercado, mas é na essência a sustentabilidade da família, né? E aquilo pode perpetuar para as futuras gerações. E a gente até comentou isso na palestra da última semana, né, doutora Clarice, que a governança, ela é para qualquer empresário, para qualquer pessoa que tenha um patrimônio, seja médio, pequeno, grande, e que queira se organizar e se planejar, pensando na transmissão de bens, direitos, enfim, tudo aquilo que ele conquistou ao longo do tempo que ele quer perpetuar, né, perenizar, como também no aspecto de legado, né, que a gente também deixa experiência, deixa o trabalho vivo ali que foi executado por longos anos, e a gente quer realmente perpetuar isso no tempo. Então, o planejamento é nesse aspecto financeiro e na condição de legado também, né, doutora Clarice? Agora eu lembrei do Gladiador. Tudo que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Palestra motivacional. Eu adoro essa frase, é boa, né? E é o nosso legado, né? Sim. Exatamente. Né? E aí, Suzano, o que eu acho? Para esses, respondendo a sua pergunta com relação ao produtor rural, local, as empresas, o comércio, penso assim, mas me parece uma estrutura, ouvindo vocês falarem, parece uma coisa muito grandiosa, parece difícil trabalho, de executar, eu tenho só né? uma porta, eu tenho só alguns hectares, enfim. A gente pode começar com o diagnóstico, né, doutora Raine? Porque o diagnóstico, ele mapeia, não interessa se ele vai mapear 5, 10, 15, 20 folhas, não interessa. Você vai começar a adequar. Então, qual é o diagnóstico da sua empresa? O trabalhista está ok? Quantos funcionários você tem? Você está cumprindo? O ambiental, qual é o risco ambiental que o seu negócio tem? Então, você tem políticas muito, muito claras, todos os seus colaboradores sabem o que fazer. Então, vamos desenhar uma regra, uma política, vamos escrever. Então, é pequeno, você começa pequeno. A sua família, como está o seu contrato social? Mas o acordo de sócio parece muito grande, mas e o contrato social já tem regras básicas de direito de preferência, de como ingressa um sócio aqui. Então, desde o pequeno até o grande, então, acho que a chave é você iniciar com o diagnóstico da sua empresa para entender qual o tamanho da minha empresa, onde eu quero chegar, o que eu tenho aqui de risco, o que eu tenho de mais vulnerável, e começar a ir adequando. E a governança começa assim, o compliance está, e eu acho que é por aí. E eu acho que é importante, assim, procurar um profissional, né? Procurar um profissional especializado. Eu tô aqui com 3, mas procurar, falar, será que cabe isso? Porque eu acredito que caiba, né? Em todos os... Com certeza. Começa aos poucos, né, Suzana? Vamos olhar o aspecto trabalhista, vamos ver o financeiro aqui, como que tá a minha inadimplência, como que está a entrada de valores no meu negócio, as obrigações que eu tenho que cumprir e que eu tenho que receber também. Começa bem aos pouquinhos, né? E pode começar por partes, como a doutora Clarice colocou, né? E uma orientação jurídica, às vezes, direcionada para um aspecto que é mais vulnerável inicialmente, e depois vai se prolongando para toda a estrutura do negócio, partindo para outras áreas, né, que compõem aquele negócio, até chegar no aspecto familiar. Olha, o meu negócio já ganhou uma proporção aqui, eu quero ter um cuidado maior para que ele realmente se torne longevo, né, daqui para frente, que outras pessoas possam ingressar, que ele possa trazer e dar oportunidade de trabalho para outras pessoas também ingressarem na empresa, e independente da proporção, todo mundo tem a oportunidade de crescer e o mercado está aí. E um detalhe importantíssimo, quando você começa a organizar, de fato, você vai verificando o quanto econômico, o quanto de retorno. As oportunidades vão surgindo, né? De economia de tributos, de economia de despesas e tudo mais, né? Quando você começa já, desde lá da primeira questão que você quer
organizar, você já verifica um retorno imediato. Benefícios e a prevenção dos riscos, né? Os benefícios fiscais que você pode ter, as oportunidades de negócios, de parceiros, de novos fornecedores e ao mesmo tempo prevenindo riscos pequenos. Porque muitas das vezes o que a gente observa é que essa estruturação ela só começa a partir de uma situação delicada que acontece na empresa. Grande, né? Quando de repente ele já foi atuado. Teve um acidente de trabalho, teve uma punição com uma multa estrondosa ali que você tem que negociar um parcelamento, um pagamento. Não inicia de forma voluntária, né? Muitas vezes. Às vezes a gente espera acontecer para crer que realmente eu já deveria estar com essa assessoria jurídica, com essa consultoria, né? Por isso que é bom já ir criando essa consciência. Seja pontual, ela já vai direcionando. Que prescreveu, né? E aí a pessoa realmente teve que dispor de grande quantia de dinheiro para resolver a questão quando poderia ser e deveria ser, né, preventivo, né? Muitas das vezes está relacionado ao básico, né? Como a gente falou ali no começo, né? É só uma organização, principalmente no aspecto trabalhista. Quando chega a acontecer um acidente de trabalho, é que a pessoa nota e fala, opa, eu teria que ter tomado cuidado maior aqui na minha admissão, ver direitinho o histórico do meu empregado, quem é ele, né? Qual a condição e aptidão física para ele trabalhar, principalmente no meio rural, né? Que eles têm que trabalhar, às vezes, em máquinas de grande porte, uma atividade de maior risco. Muitas das vezes a gente não olha a condição do empregado, entende? Por ser um trabalho manual, não necessariamente exige uma técnica ali, acaba admitindo alguém sem tanta experiência que gera um risco para o negócio estrondoso. Embora, às vezes, a intenção é admitir, contratar, trazer emprego, mas para o negócio isso tem que ser avaliado com cuidado, com cautela, para prevenir os riscos. E principalmente que é o patrimônio dele que está ali em jogo, né? Sim, a responsabilidade é dele, né? Aquilo ali está nas mãos dele. Tudo que gira em torno da empresa, né? Pensando no produtor também, está sob os cuidados dele. A responsabilização direta é dele, né? Civil, ambiental, trabalhista.